você veio eu fico mais feliz, me sinto bem mais à vontade. Toda a alegria do que a gente diz, nos tons da nossa amizade. E aonde quer que a gente vá, tão bom que esteja todo mundo junto pra cantar. Tão bom quando que a gente transforma esse lugar. Tão bom que esteja todo mundo junto pra cantar. Tão bom quando que a gente transforma esse lugar. É ou não é? Um dia a gente aprende a confiar em um Deus que faz milagres, que ouve a nossa oração, que se faz presente aqui. Um dia a gente aprende a dar um passo só de cada vez, mas sem duvidar, mas sem duvidar que Ele continua sendo bom, que Ele continua sendo Deus, que Ele continua sendo bom, que Ele continua sendo Deus. Oh, yeah, yeah. Então chega o dia de viver tudo que se aprender e a enxergar até o que não se pode ver. Chega o dia de entender, até ouvir o não de Deus, mas sem duvidar, oh, mas sem duvidar que Ele continua sendo bom, que Ele continua sendo Deus, que Ele continua sendo bom, que Ele continua sendo Deus, que Ele continua sendo bom, que Ele continua sendo Deus, que Ele continua sendo bom, que Ele continua sendo Deus. Oh. Que Ele continua sendo bom, que Ele continua sendo Deus, que Ele continua sendo bom, que Ele continua, continua, que Ele continua sendo bom, que Ele continua sendo Deus, que Ele continua sendo bom, que Ele continua. Olá, irmãos e irmãs, a paz do Senhor Jesus Cristo a todos vocês. É muito bom ter você aqui conectado conosco nessa transmissão. Oramos pedindo a Deus que
nos abençoe nesse tempo que nós vamos passar juntos aqui, conectados uns com os outros e refletindo na palavra do Senhor. Eu queria, desde já, no comecinho dessa transmissão, pedir a você que compartilhasse o link com seus amigos, com as pessoas que você conhece, a fim de que outras pessoas também possam ser edificadas pela palavra de Deus, que elas possam ser também abençoadas. Deus está nos dando uma excelente oportunidade de compartilharmos da palavra do Senhor com os nossos amigos, com os nossos familiares. Então eu quero incentivar você, irmão e irmã, que congrega aqui na nossa igreja em Santana, a fazer isso nesse momento, a compartilhar o link dessa transmissão com seus amigos, com as pessoas que você tem proximidade, a fim de que elas também possam ser edificadas e abençoadas pela palavra de Deus. Em alguns instantes nós vamos refletir no capítulo 10 da Carta aos Hebreus. E o tema que eu escolhi para a reflexão dessa noite, desse tempo que passaremos juntos aqui, é um convite à perseverança. Um convite à perseverança. Nós estamos vivendo num tempo em que a nossa fé está sendo questionada e certamente em algum momento vem aquele desejo de desistir. Mas a palavra de Deus hoje é direcionada a você, ao seu coração. Tenho certeza que Deus vai falar com você e te dar motivos para que você continue perseverando e firmado na palavra do Senhor. Antes, porém, nós queremos orar pedindo a bênção do Senhor sobre esse momento que passaremos juntos aqui, a fim de que Deus nos abençoe. Nós estamos aqui numa conexão virtual, mas ela não deixa de ser real, ainda que seja virtual, porque nós estamos juntos. Você está aí na sua casa, eu estou aqui, e nós estamos num só pensamento, que é adorar ao Senhor. Então, vamos orar nesse momento pedindo para que Deus receba a nossa celebração, para que os nossos corações estejam conectados de fato nesse momento, a fim de que Deus seja louvado com a nossa vida. Me acompanhe numa oração aí onde você estiver, feche os seus olhos e ore comigo. Senhor, nós te louvamos por esse tempo que o Senhor nos permite passarmos juntos aqui para celebrar e adorar ao Teu nome. Obrigado, Senhor, pela vida de cada irmão e irmã que está conectado conosco nessa transmissão. Obrigado também, Senhor, por aqueles amigos que têm nos acompanhado, as pessoas que estão conectadas nas nossas redes sociais e que vão nesse momento acompanhar a Tua palavra e a celebração aqui da nossa comunidade. Que o Senhor recompense a cada um deles, que a Tua bênção, Pai, esteja sobre os Teus filhos e que ao final dessa celebração, desse encontro, nós possamos ainda mais, ó Pai, estar perto de Ti, conectados com a Tua palavra, firmados na Tua palavra. É a nossa oração em nome de Jesus Cristo e para a glória de Jesus. Amém. Amém, meu amigo, minha amiga, meu irmão e irmã que está nos acompanhando. Hoje é um domingo especial, é um domingo onde se comemora o Dia das Mães. E antes de nós louvarmos ao Senhor, eu quero deixar registrado aqui a nossa gratidão a Deus, a todas as mamães, em especial as mamães que congregam aqui na nossa igreja em Santana. A minha oração é que Deus continue abençoando vocês, fortalecendo vocês, para que vocês exerçam esse ministério tão glorioso, que é o ministério da maternidade, o ministério de cuidar dos filhos, de educar os filhos no caminho do Senhor. Nossos parabéns também a todas as mamães que estão nos acompanhando, que Deus possa abençoar a sua vida, que Deus possa fortalecer você e que nesse dia seja um dia de reflexão e gratidão ao Senhor. A nossa igreja separou um vídeo para homenagear as mamães, então nós vamos compartilhar esse vídeo com vocês e depois desse vídeo nós vamos celebrar ao Senhor em comunidade, nós vamos cantar louvores ao Senhor. Então se conecte aí, acompanhe conosco essa homenagem que será feita às mamães e depois a celebração por meio dos louvores. Cante ao Senhor. No momento da adoração, cante, louve ao Senhor, porque Ele é digno, Ele é merecedor do nosso louvor. Então, que nós possamos nesse momento bendizer ao Senhor e engrandecer, porque Ele tem sido bom e misericordioso em nossas vidas. Vamos juntos adorar ao Senhor. Meu maior presente de Deus é você.
a refúgio, a glória eterna de Jesus, o Rei dos Reis. Breve os reinos deste mundo seguirão as suas leis. Os sinais da sua vinda mais se mostram cada vez. Vencendo, vem Jesus. Glória, glória, aleluia. Glória, glória, aleluia. Glória, glória, aleluia. Vencendo, vem Jesus. O clarim que chama os crentes, a batalha já soou. Cristo à frente do seu povo, multidões já conquistou. O inimigo em retirada, seu furor patenteou. Vencendo, vem Jesus. Glória, glória, aleluia. Glória, glória, aleluia. Glória, glória, aleluia. Vencendo, vem Jesus. Eis que em glória refulgente sobre as nuvens descerá, e as nações e os reis da terra com poder governará. Sim, em paz, em santidade, toda a terra regerá. Vencendo, vem Jesus. Glória, glória, aleluia. Glória, glória, aleluia. Glória, glória, aleluia. Vencendo, vem Jesus. E por fim entronizado, as nações há de julgar, todos grandes e pequenos o juiz hão de encarar. E os remidos triunfantes em fulgor hão de cantar. Vencendo, vem Jesus. Glória, glória, aleluia. Glória, glória, aleluia. Glória, glória, aleluia. Vencendo, vem Jesus. Ao único que é digno de receber a honra e a glória, a força e o poder. Ao Rei eterno, imortal, invisível, mas real, a Ele ministramos o louvor. Ao único que é digno de receber a honra e a glória, a força e o poder. Ao Rei eterno, imortal, invisível, mas real, a Ele
ministramos o louvor. Coroamos a Ti, ó Rei Jesus. Coroamos a Ti, ó Rei Jesus. Adoramos o Teu nome, nos rendemos aos Seus pés, consagramos todo o nosso ser a Ti. Coroamos a Ti, ó Rei Jesus. Coroamos a Ti, ó Rei Jesus. Adoramos o Teu nome, nos rendemos aos Seus pés, consagramos todo o nosso ser a Ti. Consagramos todo o nosso ser a Ti. Consagramos todo o nosso ser a Ti. Amém, meus irmãos, graças a Deus. Nós chegamos agora no momento de reflexão da Palavra de Deus e eu quero convidar você a abrir a sua Bíblia na carta aos Hebreus, capítulo de número 10. Nós vamos meditar a partir do versículo 19 e o tema para a nossa meditação é Amém, meus irmãos, graças a Deus. Nós chegamos agora no momento da reflexão da Palavra do Senhor. Eu queria convidar você a abrir a sua Bíblia aí onde você estiver, na carta aos Hebreus, no capítulo de número 10. Nós vamos meditar a partir do verso 19 e eu queria convidar você a acompanhar comigo a nossa reflexão. O tema para a nossa reflexão é um convite à perseverança. E a base para essa reflexão vai ser Hebreus capítulo 10. Eu quero começar perguntando para você se você em algum momento já teve vontade ou desejo de desistir de tudo. Ou de alguma área específica da sua vida, às vezes área familiar, onde você enfrentou um problema no relacionamento, passou por situações difíceis e aí teve essa vontade, esse desejo de desistir de tudo. Talvez aconteceu isso com você na vida profissional. Você tenha passado por um momento difícil no seu trabalho, algum constrangimento com o seu chefe, e aí você teve esse desejo de querer desistir, abandonar, procurar outra coisa para fazer. E talvez você tenha também enfrentado já esse sentimento em relação à sua caminhada cristã, sua jornada de fé. Às vezes por alguma circunstância, por alguma adversidade, por alguma perseguição, alguma luta constante, tenha surgido no seu coração um desejo de abandonar a fé cristã. Talvez até mesmo uma decepção que você sofreu com algum religioso ou em algum ambiente religioso te trouxe ao coração esse desejo de desistir. Mas eu não sei se você já reparou, é que nesses momentos difíceis da vida, nesses momentos angustiantes, Deus sempre tem uma palavra para restaurar as nossas forças, para nos ajudar a continuar a nossa jornada cristã. E nós chamamos isso de perseverança. É uma doutrina bíblica e essa doutrina vai nos dizer que o mesmo Deus que nos escolheu desde a eternidade para pertencermos a Ele é o mesmo Deus que vai nos sustentar até a volta de Jesus Cristo, onde todas as coisas então definitivamente serão restauradas. Então a Bíblia vai nos ensinar que o Espírito Santo é o Deus que nos ajuda nos momentos difíceis a perseverar, a continuar a caminhada, a não desistir. E como é que o Espírito Santo faz isso? Ele faz isso por meio da Palavra de Deus. Existem diversos textos na Bíblia Sagrada que são textos que nos motivam
a continuar caminhando. O Espírito Santo usa às vezes uma música, usa uma circunstância, usa um texto bíblico que nós já tínhamos lido há muito tempo atrás. Ele traz esse texto à nossa memória e é como se fôssemos fortalecidos pelo Espírito a continuar a nossa jornada e a nossa carreira cristã. Isso acontece por graça e misericórdia de Deus. E um dos textos que podem ser colocados dentre esses que nos motivam e que nos ensinam a caminhar, a perseverar até o fim, talvez seja o texto de Hebreus capítulo 10, a partir do versículo 19. Esse texto é um texto riquíssimo em verdades espirituais, mas eu queria chamar a sua atenção pelo menos para duas delas, para dois motivos que esse texto nos apresenta para que possamos perseverar, para que não desistamos. Eu quero rapidamente compartilhar com você esses motivos, olhando para esse texto do capítulo 10 da carta aos Hebreus. Quando eu olho para esse texto, o primeiro motivo que eu vejo pelo qual nós não devemos desistir é porque nós não estamos sozinhos. Nós temos Deus conosco. E eu vejo isso quando eu leio, por exemplo, a partir do versículo 19. Eu quero ler com você e pedir que você acompanhe comigo a leitura desse texto. Versículo 19 diz assim: portanto, irmãos, tendo ousadia para entrar no Santo dos Santos pelo sangue de Jesus, pelo novo e vivo caminho que ele nos consagrou pelo véu, isto é, pelo seu corpo, e tendo grande sacerdote sobre a casa de Deus, cheguemo-nos com verdadeiro coração, em plena certeza de fé, tendo o coração purificado da má consciência e o corpo lavado com a água limpa. Guardemos firme a confissão da nossa esperança, pois fiel é aquele que fez a promessa. Em primeiro lugar, então, por que nós não devemos desistir? Por que nós devemos perseverar? Porque nós não estamos sozinhos, nós temos Deus ao nosso lado. E esse texto vai nos dizer que nós podemos então nos aproximar de Deus e ter a companhia de Deus por causa do sacrifício de Jesus. E é isso que o autor aos Hebreus está trazendo à nossa memória. Olha, por causa do sacrifício de Jesus agora, nós temos acesso ao Santo dos Santos. E aqui dentro do contexto religioso judaico, isso tinha um significado muito importante, porque o sumo sacerdote, que era o líder espiritual do povo judeu, ele tinha acesso ao Santo dos Santos apenas uma vez por ano. Então, uma vez por ano, esse sacerdote ia neste lugar chamado Santo do Santo ou Santíssimo representar o povo diante de Deus. E ali ele apresentava para Deus as questões do povo, os pecados do povo, as aflições do povo. E a história vai dizer pra gente, a história bíblica vai dizer pra gente que Deus se manifestava ali nesse ambiente com a sua glória, perdoando o pecado do povo e dando resposta ao povo diante das suas mais diferentes dificuldades. E aí o texto dessa carta aos Hebreus está nos ensinando que por meio de Jesus Cristo, por causa do sacrifício de Jesus, eu e você temos agora acesso ao Santo dos Santos em todo o tempo. Em outras palavras, a Bíblia está nos ensinando que quando nós estivermos com o coração angustiado, quando estivermos sendo afrontados ou confrontados pelos nossos pecados, pelas nossas fraquezas, nós podemos nos achegar diante de Deus. Quando o coração estiver abatido, quando você estiver triste, depressivo, sem esperança, abatido pelas lutas da vida, você pode se achegar diante de Deus. E por que você pode se achegar diante de Deus? O autor aos Hebreus está dizendo, por causa do sacrifício de Jesus Cristo. O sacrifício de Jesus Cristo nos possibilitou agora ter acesso ao Santo dos Santos. Olha que coisa gloriosa! Aquilo que o sacerdote fazia apenas uma vez por ano, agora eu e você, por causa de Jesus Cristo, podemos fazer em todo o tempo. Então sabe por que você não precisa desistir?
Sabe por que você não pode desistir? Porque você não está sozinho, Deus está com você. E quando você se achega a Jesus Cristo, você tem a presença de Deus na sua frente, você pode compartilhar com Deus os seus dilemas, você pode compartilhar com Deus os seus medos, as suas preocupações, e assim como acontecia com o sumo sacerdote, a glória de Deus vinha sobre ele e perdoava os pecados do povo e tinha resposta ao povo. Nós acreditamos que Deus também vem sobre nós com o Espírito Santo, nos fortalecendo, perdoando os nossos pecados, as nossas fraquezas, e nós podemos então ser restaurados pela presença do Espírito Santo. Olha que interessante, o autor aos Hebreus ele diz assim: portanto, irmãos, tenham ousadia para entrar no Santo dos Santos. E essa palavra é uma palavra importante nesse texto. É como se o autor estivesse dizendo: olha, vocês não precisam se sentir envergonhados, com medo de entrar na presença de Deus. Ele poderia dizer assim: quando você estiver triste, abatido, quando você estiver sem esperança, quando vier aquela vontade de jogar tudo pro ar e desistir de tudo, não fique tímido. Não fique com medo, entre na presença de Deus. Por meio de Jesus Cristo você pode entrar na presença de Deus. Fale com Deus, porque Deus vai te restaurar. Ele vai ouvir as suas orações, perdoar os seus pecados e te dar força. Por isso o conselho do autor desta carta é: entre diante de Deus, na presença de Deus com ousadia. E quando eu lembro desse texto, quando eu leio esse texto, melhor dizendo, eu lembro de um episódio que aconteceu na minha vida, um tanto quanto engraçado. Eu não gosto de compartilhar muito minhas questões pessoais assim, mas essa situação que aconteceu comigo, eu acho que ela pode ilustrar um pouquinho do que o texto está querendo nos ensinar. Quando eu era criança, deveria ter uns 10 anos, 11 anos eu acho, não sei ao certo. Eu estava na escola brincando com os meus amigos e um dos meus amigos, a gente acabou discutindo ali no intervalo e esse amiguinho me disse o seguinte: olha, lá fora a gente conversa. Eu me lembro como se fosse hoje. Ele disse para mim: lá fora a gente conversa, lá fora a gente resolve essa nossa discussão. E eu fiquei ali apreensivo, um pouquinho de medo, ansioso, mas fiquei tranquilo. Aí terminou o horário do colégio, a gente estava saindo e lá fora estava o meu amiguinho e quando eu saí eu vi ele e o irmão dele. Quando eu vi os dois, eu confesso para vocês que eu fiquei com um pouquinho de medo, porque tava ele, que já era meio bravinho, e tava o irmão dele ainda, que era talvez mais bravo que ele. E eu tava saindo ali, confesso que fiquei um pouquinho de medo. Mas a escola ela era ampla, e aí dava para ver bastante coisas. E aí eu tava saindo normalmente, e aí vi o meu irmão vindo me buscar, porque eu era pequeno, era criança, e normalmente ele ia me buscar na escola. E quando eu vi o meu irmão, veio uma coragem no meu coração, assim, uma ousadia para enfrentar aquela situação, aquele problema que estava diante de mim, que era algo sobrenatural, era uma força que veio sobre a minha vida. Por quê? Porque eu vi o meu irmão vindo e eu conhecia o meu irmão era um menino corajoso, ele era forte, ele era mais velho que eu e ele ia me ajudar ali naquele momento. Então, a presença e a consciência que o meu irmão estava vindo ao meu encontro me deu então ousadia para enfrentar a situação que estava diante de mim. E só para deixar você tranquilo, eu não briguei no final da aula ali da escola, na saída, porque meu irmão chegou, apaziguou a situação e a gente foi cada um para sua casa e não teve problema nenhum. Mas eu queria chamar a sua atenção aqui para a atitude do meu coração. Porque assim, quando eu percebi que meu irmão estava vindo na minha direção, me deu ousadia. A consciência da presença dele me deu coragem para enfrentar aquela circunstância. Eu acho que talvez seja isso o que o autor aos Hebreus esteja querendo dizer. Que quando nós temos consciência da presença de Jesus em nós, quando nós temos consciência do sacrifício de Jesus, da obra redentora de Jesus, nós nos colocamos diante de Deus com ousadia. Então, quando os problemas vierem afrontar você, as perseguições, os medos dessa vida vierem afrontar você, eu queria que você lembrasse do sacrifício de Jesus.
e quando você visse aquilo que o seu irmão mais velho fez, para que você agora tivesse acesso a Deus, ao Pai, você entrasse na presença do Pai e compartilhasse com o Pai os seus dilemas, as suas lutas, as suas dores, porque o Pai vai te acolher, o Pai vai te fortalecer e o Pai vai te dar forças para continuar a sua caminhada. Então eu aprendo com esse texto que nós não precisamos desistir e não devemos desistir porque nós não estamos sozinhos, nós temos Deus ao nosso lado. Em segundo lugar, eu aprendo também que nós não precisamos desistir porque não estamos sozinhos, nós temos a igreja ao nosso lado. Nós temos Deus ao nosso lado, que por meio de Jesus Cristo agora temos acesso a Ele, mas também nós temos a comunidade do reino de Deus, nós temos a igreja ao nosso lado. E eu queria ler com você rapidamente o versículo 24 e o versículo 25 que diz assim: consideremo-nos uns aos outros para nos estimularmos ao amor, às boas obras, não deixando de congregar-nos, como é costume de alguns, mas admoestando-nos uns aos outros, e tanto mais quando vedes que se aproxima aquele dia. Olha que interessante. O conselho do autor aos Hebreus é que nós consideremos uns aos outros e estimulemos uns aos outros. Por quê? Quando estamos na comunidade do reino de Deus, nós somos fortalecidos, nós somos acolhidos, nós somos exortados. E isso nos dá força para continuar a nossa jornada. E aí o versículo 25 ele é interessante, porque talvez você possa ler ele hoje e achar que ele não pode ser contextualizado, porque o texto diz assim: não deixemos de congregar-nos, como é costume de alguns. Então quer dizer, pastor, que a gente não está cumprindo o que a Bíblia está dizendo? Não, é exatamente ao contrário. O contexto do capítulo 10 de Hebreus tem a ver com alguns cristãos que estavam sendo pressionados pelos judeus a deixarem a sua fé cristã, a abandonarem a Cristo, a abandonarem a mensagem de Cristo. E eles estavam sendo pressionados. E alguns desses irmãos que estavam sofrendo essas pressões, eles estavam deixando de congregar, porque estavam sendo pressionados, então estavam deixando de congregar para não ter nenhum litígio ou briga com esses judeus que estavam pressionando eles. Além disso, provavelmente alguns desses irmãos estavam deixando de congregar por motivos banais. E o contexto do versículo 25 é exatamente esse. A ideia aqui é pessoas que deixam de congregar por motivos fúteis, banais, que não é o nosso caso. Nós não estamos congregando presencialmente, não é por um motivo fútil, banal. Nós não estamos congregando porque nós estamos impedidos de nos reunir presencialmente. Então, nesse caso, o que o autor dessa carta está dizendo é que nós não devemos involuntariamente ou voluntariamente deixar de congregar, de participar da celebração, seja por alguma pressão externa ou por motivo fútil. Se a gente pudesse contextualizar esse texto, talvez o autor aos Hebreus dissesse assim para a gente hoje: olha, não deixem de se conectar nos cultos online, porque diante de uma pandemia em que vocês estão impedidos de se reunir presencialmente, esse é o ambiente em que vocês se conectam uns com os outros e com a palavra de Deus. Certamente, eu acredito que o autor aos Hebreus, nesse tempo que nós estamos vivendo, ele diria isso: olha, continuem se conectando uns aos outros pelas plataformas digitais, ligue uns para os outros, fortaleçam uns aos outros, porque a comunhão acontece quando mantemos o contato, a conexão uns com os outros. Então a orientação aqui por trás desse texto é exatamente essa. Nesse contexto do versículo 25, o autor está trazendo exatamente essa ideia da reunião pública, da reunião presencial. Nós não devemos deixar de congregar por motivos fúteis, por motivos banais, mas por motivos justificáveis como esse é natural. Entretanto, existe um princípio por trás desse texto. E qual é o princípio? O princípio da comunidade, o princípio de permanecermos juntos, unidos uns com os outros. E nesse tempo, como isso tem acontecido? Por meio dos ambientes virtuais. Então, tranquilamente, nós poderíamos aplicar esse texto e dizer assim: olha, não deixemos de nos conectar com os cultos e as celebrações online.
não deixemos de participar dos programas nas plataformas digitais da igreja, porque essa é a vontade de Deus. Por quê? Porque na comunidade nós somos fortalecidos, na comunidade nós somos exortados. E é isso que o autor aos Hebreus está trazendo. Sabe por que você não deve desistir? Sabe por que você tem que perseverar na fé? Porque você não está sozinho. Você tem a igreja de Jesus ao seu lado. E é na comunidade do reino de Deus, é nessa comunhão que nós somos fortalecidos, que nós somos abençoados, que adquirimos forças espirituais para continuar a nossa caminhada. É isso que, na minha avaliação, o autor aos Hebreus está dizendo. Não existe absolutamente nada, irmãos, como a igreja de Jesus. A igreja de Jesus é a ferramenta de Deus para a edificação de pessoas, para a transformação de vidas. Quando nós olhamos para o Novo Testamento, a igreja é comparada a uma família, porque é na família que você é acolhido, é na família que você consegue tolerar, às vezes, os erros uns dos outros. É nesse ambiente que você cresce, que você amadurece. A Bíblia compara a família a um edifício, e no edifício ela compara cada cristão a um tijolo, a um bloco desse edifício que forma uma casa espiritual. A Bíblia compara a igreja ao corpo, e quando ela compara a igreja ao corpo, ela traz a ideia que nós dependemos uns dos outros, nós somos interdependentes. Então a igreja de Jesus, ela tem esse aspecto, ela nos fortalece, porque é na igreja que somos exortados, somos orientados, somos abraçados, somos acolhidos, irmãos. Então eu acredito que nós não podemos desistir, porque nós temos uns aos outros. Você é importante para a comunidade do reino de Deus. Você tem um papel importante no exercício do seu ministério cristão, cuidando, ajudando, fortalecendo uns aos outros. Eu posso dizer isso com muita alegria, da experiência que eu tenho vivido de ser acolhido e abraçado pela igreja. Talvez alguns daqueles que estão nos ouvindo e nos assistindo nesse momento sabem da experiência que eu tive na semana passada com os meus pais. Eu e a minha família. Os meus pais, eles contraíram o Covid-19 e pra gente foi um momento muito difícil. Principalmente para mim, quando eu ouvi a notícia de que eles estavam com um quadro de Covid-19, eu fiquei muito angustiado, muito aflito, porque a gente vê as notícias e a forma como essa doença tem avassalado o mundo, tem destruído famílias, e eu confesso para vocês que eu fiquei um pouco angustiado. Fui orar a Deus e colocar diante de Deus, mas foi uma luta constante. Uma apreensão constante. Mas eu queria chamar a sua atenção para essa experiência que eu e a minha família vivemos. Nesse período em que os meus pais estavam com o Covid-19, eles ainda estão em recuperação, mas eu nunca me senti tão acolhido pela igreja. Foi uma experiência difícil, angustiante por conta do diagnóstico, mas também foi uma experiência gloriosa, porque eu vi a mão de Deus, o cuidado de Deus, pessoas ligando para a gente de todos os lugares do Brasil, irmãos que há muito tempo nós não víamos, entrando em contato, mensagem de pessoas dizendo: olha, nós estamos orando por vocês. Pessoas dizendo assim que nós estamos em oração. Assim, irmãos, é como se o Espírito Santo estivesse abraçando o nosso coração. As irmãs da igreja aqui de Santana fizeram um relógio de oração. De 15 em 15 minutos, nós tínhamos irmãos orando pela vida dos meus pais. E isso foi algo espiritual para a nossa família. Nós nos sentimos acolhidos, abraçados, fortalecidos. E eu acho que é isso que o autor aos Hebreus está querendo dizer, que é na comunidade do reino de Deus, é que nós somos acolhidos, abraçados, quando estamos abatidos, tristes, preocupados com alguma situação da vida, como quando estamos angustiados, nós temos acesso à sala do trono de Deus. Nós podemos falar com Deus por causa de Jesus Cristo. Nós podemos clamar a misericórdia de Deus por causa de Jesus Cristo. E Deus usa a igreja dele, o povo dele,
Deus usa o povo dele para nos abraçar, para nos acolher, para nos ajudar. Então eu queria incentivar você a não desistir, a continuar confiando na graça de Deus, a continuar acreditando na comunhão entre os irmãos, porque é nesses momentos que nós somos acolhidos, fortalecidos e abraçados por Deus. Você não deve desistir e você não pode desistir porque você tem Deus ao seu lado. Você não deve desistir e você não pode desistir porque você tem a igreja ao seu lado. Você não está sozinho. Deus está com você. Deus está ao seu lado. E o autor aos Hebreus vai dizer isso aqui no versículo 32. Ele diz assim: lembrai-vos, porém, dos dias passados, em que depois de serdes iluminados, suportaste grande combate de aflições. Às vezes fostes expostos como em espetáculo, tanto de vergonha quanto de tribulação. Às vezes vos tornastes coparticipantes com os que desse modo foram tratados. Não somente vos compadecestes dos que estavam nas prisões, mas também com alegria aceitastes o espólio dos vossos bens, sabendo que tendes possessão superior e permanente. Portanto, não lanceis fora vossa confiança, que tem uma grande recompensa. Olha que coisa abençoada que o autor aos Hebreus diz para a gente nesse trecho das Escrituras. Ele diz para nós lembrarmos que quando nós fomos iluminados por Jesus, quando nós tivemos a experiência de conhecer a Jesus Cristo, de ter uma experiência profunda com Deus, às vezes fomos criticados, às vezes fomos maltratados, ou se não fomos ainda, seremos, baseado nesse contexto das Escrituras. Mas a promessa é para que permaneçamos firmes. A orientação aqui é para que permaneçamos firmes, porque a recompensa é gloriosa. A recompensa é gloriosa. É grande a nossa recompensa. Então, irmãos e irmãs, eu queria desafiar você, incentivar você a trazer à memória aquilo que te dá esperança. Aqui nós temos um texto importante no versículo 38 que diz assim: o meu justo, porém, viverá da fé, e se ele recuar, a minha alma não tem prazer nele. Esse é um texto conhecido e é uma orientação para esses tempos de angústias, de tribulação que temos enfrentado, que nós possamos viver pela fé. Que você não se assuste com as crises desse mundo, com as aflições que o mundo que está vindo, que está sobrevindo sobre a igreja. Que você continue confiando e vivendo pela fé em Jesus Cristo. Por fim, o texto de Hebreus capítulo 10 nos diz aqui no versículo 39 o seguinte: nós, porém, não somos daqueles que retrocedem para a perdição, mas daqueles que creem para a conservação da alma. O autor aos Hebreus, irmãos, ele nos incentiva a confiar em Jesus Cristo. Ele nos incentiva a permanecermos firmes na nossa vocação, a lembrarmos da graça de Deus nos momentos difíceis que já enfrentamos, a viver nesse tempo difícil pela fé, ainda que passemos dificuldades, lutas, que possamos viver pela fé, porque segundo o texto bíblico, nós não somos daqueles que retrocedem, mas nós somos daqueles que creem para a conservação da alma. Eu quero desafiar você, a sua família, a continuar firme. Eu não sei qual luta você tem enfrentado, qual dilema você tem enfrentado, mas permaneça firme em Jesus Cristo. Permaneça firme na sua caminhada. Quando você se sentir abatido, aflito, cansado, recorra ao nosso Pai por meio de Jesus Cristo. Faça isso com ousadia, lembre do sacrifício de Jesus. E também lembre que Deus colocou irmãos e irmãs no seu caminho para que possam te ajudar, te fortalecer a continuar na sua caminhada. Eu quero orar por você. E nessa oração eu quero pedir a Deus que fortaleça a sua vida, fortaleça a sua família, para que ao final dessa celebração, essa palavra tenha efeito na sua vida, no seu coração,
e que você se sinta fortalecido, sabendo que Deus, o nosso Pai, está ao nosso lado, sabendo que a igreja, a comunidade do reino de Deus está ao nosso lado. Por isso, continuemos firmes, confiando na graça e na misericórdia de Deus. Eu quero orar com você. Ore comigo aí onde você estiver, pedindo ao Senhor que te fortaleça, que te dê essa consciência da presença e do cuidado de Deus em todo o tempo sobre as nossas vidas. Vamos orar em nome de Jesus. Senhor, nós te louvamos pela Tua palavra, te louvamos porque cremos que o Senhor é um Deus presente em nossas vidas. O Senhor não desistiu de nós, o Senhor está conosco, por isso não há motivo para temermos, meu Deus. Se tem algum filho teu nesse momento angustiado, preocupado, aflito, com medo do amanhã, pensando em desistir, eu quero orar ao Senhor nesse momento e pedir, ó Pai, que o Senhor fortaleça esse teu filho, que ele lembre do sacrifício de Jesus, daquilo que Jesus sofreu e pagou para que ele hoje tivesse acesso à tua presença, ao Senhor. Pai amado, em nome de Jesus, fortaleça esse meu irmão, essa minha irmã que está abatido, aflito, em nome de Jesus. Pai, ajuda a nossa igreja em Santana e a igreja de Jesus espalhada pelo mundo a ser um bálsamo para aqueles que precisam, a acolher aqueles que necessitam, a fim de que todos, em Jesus Cristo, por meio do corpo de Jesus, que é a igreja, sejam abençoados e fortalecidos. Oramos em nome de Jesus e para a glória do Senhor Jesus. Amém. Sei que estás aqui, Senhor. Podes perceber quem sou. Podes ver se há em mim um verdadeiro adorador. A minha oferta eu ofereço a ti, Deus meu, pra reconhecer que nada tenho, tudo é teu. Quero te adorar, ainda que a figueira não floresça. Quero me alegrar, mesmo se o dinheiro me faltar. A vitória vem, mesmo que pareça que é o fim. Pois tu és fiel, Senhor, fiel a mim. Tu és fiel, Senhor, eu sei que tu és fiel. Tu és fiel, Senhor, eu sei que tu és fiel. E ainda que eu não mereça, permaneces assim. Fiel, Senhor, meu Deus, fiel a mim. Fiel, Senhor, meu Deus, fiel a mim. A minha oferta eu ofereço a ti, Deus meu, pra reconhecer que nada tenho, tudo é teu. Eu quero te adorar, ainda que a figueira não floresça. Quero me alegrar, mesmo se o dinheiro me faltar. A vitória vem, mesmo que pareça que é o fim. Pois tu és fiel, Senhor, fiel a mim. Oh, tu és fiel, Senhor, eu sei que tu és fiel. Tu és fiel, Senhor, eu sei que tu és fiel. E ainda que eu não mereça, permaneces assim, fiel.
Senhor, meu Deus, fiel a mim. Fiel, Senhor, meu Deus, fiel a mim. Tu és fiel, Senhor, eu sei que tu és fiel. Tu és fiel, Senhor, eu sei que tu és fiel. E ainda que eu não mereça, permaneces assim. Fiel, Senhor, meu Deus, fiel a mim. Fiel, Senhor, meu Deus, fiel a mim. Amém, meu querido irmão e minha querida irmã. Deus nos abençoe, que essa palavra fique gravada e guardada em nossos corações. Eu quero nesse momento convidar você a separar um tempo para orar comigo em favor das ofertas. Por conta, obviamente, da situação em que o nosso país está vivendo, nós não estamos podendo nos encontrar presencialmente, então as nossas ofertas elas têm sido feitas por ambientes digitais. Então está aparecendo aqui na tela do seu vídeo os dados bancários da nossa igreja, onde você poderá fazer a sua transferência, o seu depósito bancário, e também tem um QR Code que você pode apontar a câmera do seu celular para ele e você vai ser redirecionado para uma plataforma onde você vai poder então fazer ali de forma segura a sua oferta. Mas eu quero orar a Deus pedindo a bênção dele sobre a sua vida. Nesse tempo de insegurança, de incerteza financeira também, nós contamos com o cuidado de Deus. E é em momentos como esse, irmãos, que somos testados, somos provados. Então que Deus nos dê força e segurança e consciência de que Ele está cuidando de nós. Eu tenho orientado aos irmãos aqui da nossa igreja: oferte aquilo que Deus colocar no seu coração. Não oferte mais do que você pode, mas também não oferte menos do que você pode. Oferte segundo as suas posses, segundo aquilo que Deus tem dado a você de condição. Mas oferte, porque ofertar é um princípio cristão. Se você está nos ouvindo e não pertence à nossa comunidade, eu não quero que você fique constrangido a ofertar. Se você quiser ofertar, a sua oferta vai ser bem recebida e empregada na pregação do Evangelho aqui na nossa igreja. Mas aos irmãos e irmãs que congregam aqui na nossa igreja em Santana, eu quero incentivar você a separar um momento para fazer então o seu dízimo, a sua oferta em prol da nossa comunidade aqui em Santana. Quero orar pela sua vida, pela sua família, pedindo a graça e a bênção de Deus sobre você. Feche seus olhos e ore comigo. Senhor, nós somos gratos a Ti pela Tua palavra que nos alimenta. Somos gratos pela Tua presença em nós. Pedimos nesse momento que o Senhor abençoe a cada um dos nossos irmãos, irmãs e amigos que estão nos ouvindo. Vamos ofertar a Tua causa, Senhor. Nos ajude a fazer isso com paz no coração, com alegria no coração. Que todos aqueles que forem ofertar façam isso na certeza de que o Senhor é aquele que nos sustenta e nos guarda. Eu peço a Tua bênção sobre todos aqueles que estão nos ouvindo. É a minha oração em nome de Jesus e para a glória de Jesus. Amém. Amém, irmãos. Nós estamos chegando ao final da nossa celebração. Graças a Deus, porque sabemos que Ele falou ao nosso coração. Quero incentivar você a continuar conectado nas nossas programações, nas nossas celebrações, a fim de que Deus continue edificando e abençoando a sua vida. Fica registrado aqui o nosso parabéns a todas as mamães e o nosso desejo de que a bênção de Deus permaneça sobre vocês. É isso. Deus abençoe vocês e até o nosso próximo encontro. Fiquem com Deus. Paz.